confesso que pra mim é difícil falar desse filme. E não é só porque ele é ruim, não. É porque ele é nojento. E não é nojento no bom sentido. Ai, Kate, existe nojento no bom sentido? Sim, no terror existe nojento no bom sentido. Nojento no terror pode significar que o filme tem muito gore, muito sangue. Isso é legal. Não é o caso aqui. A Semente do Mal é nojento por um outro motivo que eu só posso comentar com você se você já tiver assistido ao filme. E como ele é um filme um pouquinho confuso também, ao invés de um vídeo de crítica normal, eu resolvi fazer um vídeo de final explicado. Dessa forma eu posso ligar todos os pontinhos da história para quem não entendeu tudo e também colocar para fora o meu sentimento em relação a esse filme. Então esse aqui, infelizmente, não é um vídeo para quem não chegou a assistir A Semente do Mal. Só para quem já assistiu e honestamente, eu nem vou dizer para você assistir, porque eu não vou fazer uma sacanagem dessa com você. Eu não vou dizer para você, vai lá, assiste o filme e depois vem aqui assistir meu vídeo. Eu não vou fazer essa sacanagem com você. Mas é claro, existe a possibilidade de você gostar, porque eu vi gente na internet falando que o filme é bom. Então, se por acaso você resolver assistir por sua própria conta e risco, aí sim você volta aqui pra assistir meu vídeo. E também comentar o que você achou. Muito provavelmente eu já sei o que você vai achar, porque ele é nojento mesmo. E agora bora lá ligar todos os pontinhos dessa história nojenta. O filme começa com a Amélia colocando os gêmeos pra dormir, que são o Manuel e o Edward. Enquanto ela faz isso, um casal entra na casa pra tentar levar os bebês embora. A mulher consegue pegar um dos bebês e leva ele pro carro, e o homem vai tentar pegar o outro bebê, mas a Amélia nota a presença dele e consegue impedi-lo de sair da casa com o bebê. Aí depois a Amélia vai correndo atrás da mulher, que já estava dentro do carro com o bebê, mas ao notar que o cara não conseguiu sair, ela dá partida no carro e vai embora. Agora, quem é esse casal? É o Arthur e a filha da senhora Vieira. O Arthur era o pai dos gêmeos e filho da Amélia. Exatamente. O pai dos filhos dela era filho dela. A filha da senhora Vieira, que era apaixonada pelo Arthur, né, namorava ele, ela ficou sabendo daquilo tudo que acontecia ali, aquela palhaçada, conseguiu fazer o Arthur enxergar a real daquela situação e conseguiu convencer ele a pegarem os bebês e levarem embora. Isso para impedir que a Amélia continuasse a fazer aquilo que ela já vinha fazendo há muito tempo com os filhos dela. E a principal questão da história, né? O que a Amélia fazia com os filhos para continuar sempre jovem. Ela utilizava a magia negra, um tipo muito antigo de magia que usa da... Vou ter que falar essa palavra assim, meio estranho pro YouTube não gongar meu vídeo. Gamia, para manter a pessoa que faz essa magia sempre jovem. Caso você não saiba o que é isso, é basicamente acasalamento entre parentes. Meu Deus, que negócio horrível. Então sim, a Amélia passava a vida com os filhos para ter mais filhos com eles, e essa era a forma que ela se mantinha jovem. E pelo que o filme dá a entender, ela fazia isso há muito tempo. Aquele palácio ali em que ela mora é super antigo e muito provavelmente ela nasceu ali. E aí ela fazia isso com os filhos homens, e quando ela tinha filhas mulheres, ela sempre matava as bebês porque as mulheres não serviam de nada para ela. Ela só queria ter filho para isso. Na verdade, ela não queria ter filhos exatamente. Ela queria ter a solução para a juventude eterna. Então ela só enxergava os filhos dessa forma, ela não via como uma mãe normal. Por isso que ela não tinha problema nenhum em fazer o que ela fazia com eles. Que nojo! Então o plano do Arthur e da filha da senhora Vieira era exatamente esse, levar os gêmeos embora para acabar com esse ciclo de uma vez por todas. Não ia ter mais filho nenhum para ela conseguir continuar o que ela estava fazendo. E o plano teria dado certo mesmo com o Arthur não conseguindo sair da casa, ou seja, ele não conseguindo levar o Manuel, porque o Manuel não podia ter filhos. Se ele pudesse ter filho, a Amélia já teria tido um filho com ele e já estaria jovem novamente há muito tempo. Naquela hora em que a Riley fica escondida na porta ouvindo a conversa da Amélia e do Manuel, a Amélia fala pro Manuel: se você pudesse ter filhos, você seria o meu escolhido. Então a única esperança da Amélia para continuar com aquele ciclo era o Edward, e o Edward tinha sido levado pra longe, ninguém sabia dele, ninguém sabia na verdade nem se ele estava vivo, até ele ir atrás de saber da família dele e conseguir contactar o irmão gêmeo dele. Ninguém sabia nada dele até então. Então ali a Amélia já devia estar achando que ela ia pro buraco. Se o Edward não tivesse cismado de ir atrás da família biológica dele, a Amélia ia pro buraco. Tanto é que a bicha tava toda acabada quando o Edward chegou lá, né? E quando ele chegou lá, ela chorou tanto de felicidade. Quem vê pensa até que é uma mãe cheia de amor pra dar, pensando: oh, meu filho que foi roubado de mim quando era neném. É nada, chorou porque ia conseguir ficar jovem de novo. Tu já pensou se o Edward tivesse feito uma vasectomia? Eu acho que esse teria sido um bom final pro filme, gente. Teria sido muito maneiro. Ela seguir lá com todos os planos dela e no final descobrir que o Edward,
cortou, era capaz dela matar ele ali na hora mesmo que ela descobrisse. Agora, outro ponto. O que aconteceu com a filha da senhora Vieira? No início do filme, a gente viu que ela conseguiu escapar de carro com o bebê e conseguiu entregar o bebê em algum lugar. Mas ainda assim, depois, ela sumiu e não voltou mais pra casa. A senhora Vieira explicou o que aconteceu com ela naquela conversa que ela teve com a Riley. Depois daquela noite em que ela levou o Edward embora, ainda neném, ela voltou e falou com a mãe que a Amélia tinha prendido o Arthur no porão e que estava torturando ele. E que ela ia lá tentar resgatar ele. E foi aí que ela nunca mais voltou. Então, foi nessa de tentar resgatar o Arthur que a Amélia matou ela. E o Arthur não conseguiu sair da casa com outro bebê naquele dia porque a Amélia usou um dos poderes dela, né? Uma bruxa. Ela usou um dos poderes dela para impedir que ele saísse. A gente sabe disso porque ela ficou com aquele olho branco, conseguiu pegar o bebê dos braços dele e saiu da casa correndo atrás do outro e ele nunca saiu pela porta. Então o Arthur foi mantido lá prisioneiro pela Amélia. Agora, por que ela não simplesmente matou ele e se manteve ele ali como prisioneiro? Muito provavelmente porque ela estava desesperada para ter outro filho e ele, em tese, seria a única esperança dela, porque ela não sabia se o Edward estava vivo, onde é que ele estava, em que lugar do mundo que ele estava. Então o Arthur, ela já sabia que podia ter filho, porque os gêmeos eram filhos dele, devia ser a única esperança dela. Ela deve ter ficado esse tempo todo lá tentando fazer outro filho com ele, mas não conseguiu. É a única explicação para ela ter mantido ele como prisioneiro, porque amor pelos filhos dela a gente sabe que ela não tem. Os filhos dela são só um meio dela ficar mais jovem. Então, se ela não tivesse uso nenhum pro Arthur, ela teria matado ele. Então, acredito que ela tenha mantido ele vivo por causa disso. Agora, uma questão que o filme não explicou exatamente é a questão das gotinhas que ela colocava ali no chá para os meninos beberem. A gente vê a Amélia colocar na mamadeira no início do filme, vê o Manuel colocando no chá do Edward e vê a Amélia colocando no chá do Edward mais pro final do filme também. Eu acredito que essas gotas não sejam exatamente algum tipo de medicamento, mas sim algo relacionado à magia negra. Porque se fosse algum medicamento, ia dar algum efeito assim, tipo ficar sonolento. O mesmo efeito que deu no Edward no final do filme. Só no final do filme que ele ficou sonolento. E aquele não foi o único momento em que as gotinhas foram usadas nele. O Manuel também usou as gotinhas com ele antes de fazer aquele negócio de fazer ele pensar que estava vendo a Riley ali na frente dele. Eu acho, inclusive, que foram essas gotas que influenciaram o Edward a mudar o pensamento dele, assim, mudar a personalidade um pouco dele, porque ele ficou daquele jeito com a Riley, mais agressivo, vamos dizer assim, xingando ela. Ela mesma ficou super impressionada dele estar tratando ela daquela forma. E também a única explicação para ele não querer ir embora daquele lugar, mesmo com as coisas loucas que tinham acontecido, né? Aquele episódio da Riley, do irmão se transformando na Riley, aquilo foi assustador pra ele, a gente viu que ele se assustou bastante. E mesmo assim, quando a Riley chamou ele pra ir embora, ele não quis. Eu acredito que essas gotinhas aí sejam algo de magia, sim, não sejam exatamente algum medicamento e que elas que estavam trabalhando ali a cabeça dele. Porque se as gotinhas são algo que a Amélia dá pros filhos desde bebês, deve ter alguma coisa comportamental ali, pra manter eles ali, sabe, na linha, sempre seguindo o plano dela, porque qual é o filho que não iria estranhar um negócio desse, né? Que nojo, meu Deus. O que a Amélia faz com os filhos não é normal. Então ela tinha que usar alguma coisa para influenciar eles. Então eu acho que essas gotinhas que ela dava para eles desde nenéns era exatamente para isso. E no final do filme, quando a gente achou que ninguém iria sobreviver, todo mundo sobrevive. Na verdade, todo mundo não, menos o Arthur. Como podemos ver, ó, com o Edward deu certo, a Amélia engravidou dele, teve filho e ficou jovem de novo. Na cena final, ela tá lá dançando, chega o Manuel, eles começam a dançar juntos de uma forma extremamente sensual e como se não bastasse isso, eles ainda se beijam, fechando o filme com chave de nojo. Ali é a mãe dele, gente. Ele tá lá passando a mão na mãe dele e depois beija na boca dela. E ó, com certeza, mesmo ele não podendo ter filho, eles com certeza, ó, com certeza, gente. Que ideia de filme foi essa, gente? Não é possível. Ai, Kate, mas é ficção, falando de magia negra e tal. Dane-se, é nojento demais, é ridículo, é um negócio que eu jamais recomendaria pra ninguém assistir. Enfim, comente aqui embaixo o que você achou e se você souber de algum outro filme nesse mesmo estilo, por favor, não me recomende. E antes de fechar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque por aqui eu falo de filmes de terror. E se você gosta de terror, sem esses temas nojentos, você tá no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.